E aí, qual é a notícia do dia? Marcos Braz já em Belém, já trouxe os reforços para o Leão Madrid? Informação meninos, que o né? Cantígio já está em Belém também e o Cauã, né? Cauã já está por aqui do também. Botafogo, Zagueiro né? que Já apareceu. Esse Cauã é o de 20 anos, né? Isso, zagueiro da do base. 20 anos, do Botafogo, é paraense, né? E agora tá tendo a oportunidade. Já jogou no Remo. Era né? futsal, né, do Remo? Já fez base no Remo e agora tá de volta aí, vai tentar pintar no time titular. E o Cantígio, então, já tá. E o do Guarani? O do Guarani, ele se despediu e, olha, a torcida gosta dele lá, viu? Titular absoluto lá Bem no Guarani. avaliado, né? Bem avaliado. Então o Remo contrata 2 para disputar a vaga e 1 para... Você reserva. Seria isso? É. Vocês são treinadores? Vocês estão escalando o time já? É, porque já tem o Camutanga, o Klaus, o Reinaldo, pelo menos esses 3 na titularidade. Mas depende com quem ele se engraçar, né? Mas... Olha, o Iago, acho que a Amorim mandou R$5 para a gente. Iago. A gente tem que ler a mensagem dele. A informação de que o Grupo Metrópolis adquiriu os direitos e transmitirá jogos da Série D é real? Não sei. É real. É real? Começar, inclusive, a partir desse final de semana, os jogos de Tuna e Águia vão ser Qual é esse transmitidos grupo? também. 12 jogos. Qual é esse grupo? Hã? Qual é esse grupo? Grupo Metrópolis. Não, mas Metrópole é de Brasília. É que canal? É um portal de notícias que é Deve sediado jogar em no Brasília. YouTube, né, mano? Isso. vai ser no Aquele YouTube. Metrópolis, né? Que é um site e tal. não sei o quê, né? Tá sabendo entendi. bem, Michel. Obrigado, Iago Amorim. Manda mais dinheiro para nós aqui. Vai tudo Mandaram pra até pro conta- Michel hoje uma coleta aí. vai- Os caras mandaram 5 contas pra eu cortar O cabelo. Como é Foi. que pode, me pode dessa? Olha, então tá, Situação. essas 3 contratações aí. O Marcos Braz, ele é conhecido lá pelo Rio de Janeiro. Marcos Braz não, Marcos Braz é para os íntimos. O oficial é Marquinho Maromba. Marquinho Maromba, ele amanheceu postando um vídeo de umas obras lá na toca do Clube do Remo, né? E aí o povo já está achando que é o Enigma, porque nessas imagens aparece uma janela. E essa janela quer dizer que vai chegar, olha aí, tá aí a Enigma, olha. O Enigma seria esse, ó, uma janela, não sei o que, bababá. Na realidade, o que está sendo feito aí? Vocês sabem? Eu sei. O quê? Aí vai ser feito, vai sair debaixo da arquibancada aquelas coisas pequenininhas e vai para aí sala do treinador, sala para desempenho, sala pro psicólogo, sala pro fulano. Então vão fazer uma estrutura administrativa dentro do Baenão para é isso. Tocar o dia a dia, né? Para tocar o dia a dia, para ter essas salas e tudo mais e tal. Aí eram dormitórios. O Remo chegou a concentrar uma época aí, mas os jogadores não gostaram muito. São os dormitórios. Aí depois, a base, jogadores que vinham do interior Ficava por moravam aí. aí. Só que agora não pode mais. Agora é o departamento profissional para um lado, o departamento de base para o outro. Inclusive esse foi um gargalo que o Marcos Braz, Marquinho Maromba para os mais íntimos, encontrou no Remo. Era o feminino, a base, o vôlei, tudo junto na fisioterapia, tudo, e agora é diferente. É um período, todos são atendidos, mas um período do futebol profissional é do futebol profissional e, né, o outro período é usado no geral aí para os outros esportes do Clube do Remo também, que o Remo não é só futebol, né? O Remo também tem outras modalidades. Desses jogadores que chegaram, como eu disse, então o Cauã é a aposta e os outros 2 são realidade, né? Não sei se realidade, mas o Cantígio, ele tem para mim uma dúvida em relação ao ritmo de jogo. Ano passado ele até faz 50 partidas, mas nesse ano ele só fez 4, né, pelo Huracan, então tem a questão do ritmo de jogo. E o Natan vinha jogando da Série C, então isso aí não é um problema para ele. Heleno Mas não fez nenhum jogo, entrou e tomou conta Thiago. da Thiago Heleno, ganhou todas as bolas. Mas já tá aí há um tempo e No só jogou alagado, agora, né? No alagado. Poderia ter feito 2 partidas Não, já. Mas você já está secando. Não, porque é um questionamento que até o Michel trouxe esse ponto do debate, que é o tipo de jogador que dá para contratar, né? Olha, o jogador Pavani que tem... até fazendo gol já, quando ele viu 2 volantes vindo. Tu viu a sapatada que ele deu aí? Leão de treino. Sim. E então essa é a minha dúvida. E eu, de um outro ponto, acho que os 2 vêm talvez até para concorrer diretamente ali por uma vaga no meio de campo do Remo, que hoje eu imagino que saudável, Jaderson vai se titular
Caio Vinícius até oscilou para baixo nesses últimos jogos, mas eu vejo ele como titular nesse time. E tem uma outra vaga que hoje é do Pavani, mas que já é muito questionado também. Mas, João, o Caio Vinícius, ele nunca tá bom, mano. Ele joga uma, some 5 e gera assim no Vitória. Ele já ia falar isso, ele já sofria isso no Vitória, né? Pois é, pô, e por isso que os caras estão contratando volante, mano. E o Luan? Leva pra tua casa. Tem que dar uma desembucha encorpada aí. no elenco, né? Como é? Não, sim, eu sei que alguém ia falar. Tem que dar uma encorpada nesse elenco, né? Se fala Mas... até em quantidade, sim, o contrato, por exemplo, do Daniel Os Cabral já caras não acabou. jogam, mano. Os caras só vivem no DM, tem que trazer Não, mas jogador. tem cara. o Madison e o Daniel, contrato por do exemplo. Daniel Cabral, inclusive, Continua. já acabou. Não, continua. No Transfermarkt tá que o empréstimo dele O acabou. Caio da Redação Integrada de Liberal falou com o jurídico do Remo e até o final do ano o contrato do Daniel Cabral. Então, da mesma forma, né? Se eles não estão satisfeitos, por exemplo, com o Daniel Cabral, porque senão ele já teria entrado com certeza nessa rotação de jogadores que tem minutos, é porque precisa Agora contratar, tem uma cara. pergunta que E a ninguém ge- tá se fazendo. e outra, a Série B, você precisa dar uma encorpada ao longo no caminho também, cara. Você, se tiver oportunidade no mercado de mim- trazer jogadores acima um pra pouco do mim- nível, tem que trazer. Pra mim, o que vai definir se o Remo vai brigar para subir é essa janela agora. Sim, Cara, olha só. tem que ser cirúrgico nessa O janela. Remo hoje tem 8 peças no meio de campo e usa 3, não é isso? Isso. Então, eu não estou contando com o Regis, tá? Nem com o Dodô, que são jogadores mais ofensivos. Mas o Remo tem Pedro Castro, Caio Vinícius, Freitas, Luan, Daniel Cabral, Madison, Pavani e Jaderson. Deu 8? Deu 8, né? Isso. São 8 peças. A grande pergunta, o grande questionamento para a vinda desses dois jogadores para o meio é o que se pensa sobre Daniel Cabral e Madison. E outra Porque coisa. você E ter Freitas 10 também, né? jogadores para usar 3, Uma pergunta E o que Freitas ninguém... também, que chegou, mas não... Uma pergunta que ninguém está se fazendo. Não é só trazer, tem que tirar, gente. mas é aí que eu tô questionando. Tem que Por tirar. exemplo, jogadores para defesa, por exemplo, como Rafael Castro, naturalmente a tendência é sair, né? Como já saiu o Cadu foi pro Botafogo, já saiu o Thales, por exemplo, só tem 2 laterais direitos agora, tinham 4. Já tiraram 2 do elenco. Lateral esquerdo tem só 2, acho que não deve contratar. Porque quando Meu você- campista, Você deixa muita gente está vendo que não vai ter oportunidade, o ambiente começa a ficar ruim. pois Mas é, e quando abrir a janela, acredito que vai sair até mais gente, exatamente. por quê? Porque tem muito time de Série C que vai querer vir babando também para se reforçar. O Guarani, por exemplo. O Guarani perdeu 2 titulares agora. Além do Natan, perdeu outro jogador também para um time de Série B. Eles estão querendo botar dinheiro O também para lateral subir, eles têm esquerdo, né? condição. Então, vai ter time de Série B, time de Série C que vai querer se reforçar, trazer gente para subir. Faça uma linha de raciocínio comigo da seguinte forma. E é uma O forma Regis de vai desses- voltar em algum momento. É. O Regis vai voltar em algum momento. E tem jogador titular que de repente pode não estar agradando o treinador. Pois é, aí o Regis vai voltar em algum momento. Então, vamos botar ali uma vaga para ele. E o que vem, né? Por exemplo, o Lucas Crispim, que estão falando dele, que pode vir. Pois é, onde está esse jogador, cara? Tailândia. Ele Tailândia. estava no Buriram Buriram. da Tailândia. Aí vamos supor que Acabou de ser campeão lá, Vamos inclusive. supor que o Remo vá atrás de mais um, porque eu acho que o Remo ainda vai no mercado para trazer mais um jogador, pelo menos. Então, já tem uma vaga ocupada. Ou seja, você fica com 10 jogadores, fora esses daí, você fica com 10 jogadores para 2 posições. Então, é muito, cara. É muito. Por mais que você tire 2, ainda ficam 8 para 2 posições. É muita gente, cara. Agora, eu vou falar uma coisa aqui, não me interpretem mal. Você tem, por exemplo, para volância, 10, você tem quantidade, qualidade para uma Série B, quando o bicho aperta, desses 10, eu elejo no máximo os 3, velho. 3, 4. Mas no tem um máximo. ponto, Sei, cara. principalmente sobre a contratação do Natan, que estava jogando até bem lá no Guarani.
Mas será que o Natan, ele é tão superior, ele que vem da base do Bragantino ali também, tão superior ao Freitas, que vem da base do Fluminense, ao Daniel Cabral, que vem da base do Flamengo? Ao Matson, que nem jogou. O questionamento é esse, será que ele é um cara bom, que o cara que vinha jogando no Guarani, se destacou no Guarani, mas será que ele vai subir o patamar de pelo menos 2, 3 A gente tem passos que ver a característica dos que vão chegar. Eles são só pegadores, eles são pegadores e saem bem com a bola no pé. O Natan é mais para carregar um pouquinho a bola, o Cantígio é mais para girar um pouco mais o jogo. Até nesse sentido, porque o Remo, eu já acho que tem muita gente. Porque o Remo não tem jogadores com essa condição. Pode ver que a saída de bola do Remo é terrível. A saída de bola do Remo é terrível. A única vez que o Remo saía bem com a bola era com o técnico que foi agora para o ABC. Rodrigo. O que ele fazia? Ele abriu, e o Remo ia sair com a bola. Ele dava um migué no Pavani, para os caras irem morder o Pavani, e vinha o Jaderson, recebia essa bola e o Remo saía para jogar. Não, para sair para o jogo, o Cantígio é esse cara. Mas, por exemplo, o Cantígio ele não é um jogador que ele vai ter uma presença ofensiva de chegar lá, por exemplo, como pode um Pavani do tipo, mas e também não vai ter a pegada de um Caio Vinícius. Então ele já muda bastante a característica. Se for jogar, por exemplo, Cantígio... Quando você Pavani, joga com a Pedro bola, Caio... você não precisa de pegada, mano. Eu acho que precisa. Quando você joga com a bola, se você tiver a dá bola... pra jogar você... Caio Vinícius, Cantígio e Jaderson. Dá pra jogar. Aí tira o Pavani do time. Porque o Pavani, ele escolhe o dia que ele vai jogar, né? Dentro de casa o Pavani é um, fora... Deixa eu dizer aqui uma coisinha. Fala, Matheus. Só um detalhe, a galera falava de cartão, o Remo é o time que menos leva cartão. E não teve nem expulso na Série B ainda. Não, eu tô achando muita gente, cara. Me desculpa, muita gente. Muita gente para poucas posições. E por mais que se tire ali 2, ainda vai continuar. Mas sabe qual é o negócio? Essa segunda janela, você vai ter tempo para experimentar alguns jogadores e ver o que dá para fazer com eles, porque vai até setembro. O Daniel fala que o Kaique e o outro zagueiro... E um mês vai dar para ter uma noção quem vai, desses caras que vieram, inclusive até que foram apresentados nas últimas semanas, de quem vai vingar e quem não vai vingar. E aí o Remo vai ter que se acertar até o final de setembro. Na realidade, a gente nunca reclamou que o Remo não tinha ninguém. Ele nunca teve ninguém pro meio de campo. Para a parte função, ofensiva, né? Para a parte ofensiva do meio de campo. Quem não tinha ninguém era o Paysandu, que foi no mercado e contratou 10. E tá dando certo, né? E a gente nunca reclamou aqui que o Remo não tinha quantidade. A gente reclama que não tem qualidade quando precisa usar alguns jogadores em algumas posições. A crítica hoje velada ao Remo, ela tá no meio de campo. Ela não tá no ataque, ela não tá... Eu acho que o ataque, as mais escolhas que nos fazem criticar. Do Davó não ser titular, do menino não ser titular ainda, o Marrone, né não? O Janderson que não tá numa boa fase. Porque, assim, o boa fase do Janderson, o que a gente vai esperar dele? Gol? Vai esperar dele assistência? Mas que forma o time joga e como ele está chegando? Por exemplo, o Janderson foi muito prejudicado pelo mau momento do Marcelinho. Também acho. Sim. Entendeu? Principalmente nesse último jogo agora. Ele foi muito prejudicado pelo mau momento do Marcelinho. Então é difícil. E a gente vai ter muito mais paciência com os outros do que com ele. Né? E oscilar na Série B é natural. E ele também não é... ele faz aquela fumaça legal. O Marrone eu entendo ir ganhando espaço aos poucos, porque ele não jogava um tempão. Na realidade, mas o Davoli, acho que ele já merecia mais espaço. Vocês são muito chatos. O que vocês querem é um Real Madrid. Eu penso que a gente exige muito às jogadores vezes. como o pessoal não fala Madrid. Leão Madrid? Hein? O pessoal não fala Leão Madrid? Não fala assim que eu me emociono. A gente pode ouvir o Antônio Oliveira falando sobre essa dor de cabeça que Mas tem tradução? Vamos tem lá. aí Tem essa dor de legenda? cabeça, Antônio Oliveira falando sobre esse elenco do Clube do Remo, que inclusive deve contar aí com mais 3 jogadores nessa próxima janela, no mínimo. Essas são as dores de cabeça que o treinador gosta de ter, portanto, principalmente gosto de ter saúde no elenco, gosto que toda a gente esteja disponível, toda a gente queira fazer parte do momento, portanto, deste trajeto. E depois cabe ao treinador escolher aquilo que ele pensa que são os melhores diante daquilo que é olhar também para o adversário, perceber quais são os problemas que ele nos pode colocar e arranjar as melhores soluções e aqueles que melhor nos podem
caracterizar aquilo que nós queremos para o jogo. E isso é olhar um bocadinho também para as características de cada um deles e depois colocar as peças. Às vezes acertamos, outras vezes erramos, portanto, aquilo que eu peço a Deus é que me ilumine sempre as decisões. Muito bem, tá, então o técnico é isso, é conhecer as peças E fala põe para jogar, é isso, né? e Eu também traduzi baseado aqui, eu sou no um- adversário, né? Eu tô bem no inglês. Um bocadinho, ele disse. Um bocadinho. Ó, professor, o Luan é um bocadinho ruim. Um abraço, Luan.